campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Ideal Espírita. Hoje vamos ler na companhia de vocês o texto de número 26, que tem por título 1 Minuto. Esse texto foi transmitido através do Espírito Valerian para o nosso estudo, para a nossa leitura, para o nosso conforto. E nos diz o seguinte: num minuto apenas pode-se fazer sempre alguma coisa útil, como sejam redigir um telegrama. Vejam bem, esse assunto telegrama já evoluiu, isso eram algumas décadas atrás, já passamos por outra coisa. Hoje nós não redigimos telegramas nem cartas, redigimos o WhatsApp. E já temos uma linguagem bem peculiar para toda abreviada, em vez de nós, com a modernidade, aprendermos a falar melhor, aprendermos a exercitar o nosso, digamos assim, as nossas capacidades de pensar. Até a nossa escrita se reduziu a abreviaturas, e a símbolos, e a desenhos, e a memes. Mas, naquela época, redigir um telegrama, e os telegramas antigamente eram de textos bem rebuscados. E ele nos dá também outra ideia: escrever tudo em 1 minuto, escrever um bilhete fraterno, subscrever um envelope em 1 minuto, dar um recado ao telefone, prestar uma informação, lavar uma peça de roupa, ofertar um copo de leite, cumprimentar alguém, limpar um móvel, regar uma flor. Não desperdice 1 minuto. Empregue-o bem, meu amigo, pois num minuto você acaba de ler as informações desta página. À medida em que a gente vai desempenhar algumas atividades, e às vezes falar em público, para algumas pessoas é uma atividade difícil, e às vezes falar na nossa casa espírita 20 minutos, meia hora, parece ser uma atividade penosa para alguém, porque se 1 minuto é bastante tempo, 20, 30 minutos é uma eternidade, principalmente para quem está tenso e ansioso, como acontece com alguns de nós, preocupados em não errar, preocupados em se expressar bem, preocupados em transmitir ao nosso irmão uma mensagem de apoio, de esclarecimento, até porque quem fala ao público sabe da responsabilidade que tem, né? Então, mas se em 1 minuto nós podemos fazer tantas coisas boas, tantas coisas certas, nós também podemos errar. Podemos passar um conselho equivocado, uma forma de pensar equivocada. Podemos ser, digamos assim, transmissores e irradiadores de preconceitos que levam à seleção e à qualificação e isolamento de irmãos nossos. E nos tornamos corresponsáveis por essas coisas que, às vezes, sem perceber, de maneira equivocada, a gente possa vir a transmitir. Então, se num minuto a gente pode fazer bastante coisa, olhe quanta coisa nós deixamos de fazer em 24 horas do nosso dia. E às vezes não é escrever uma informação, não é fazer um bilhete fraterno. Às vezes a gente deixa, em vários minutos, deixa de ser fraterno com a gente mesmo, deixa de ser fraterno com os outros. Às vezes não percebemos isso. Às vezes não percebemos que magoamos uns aos outros. E as pessoas são um universo tão estranho que a gente não consegue se pôr e pensar pelo outro. Nós podemos tecer conjecturas, opiniões, do que a gente possa perceber do outro. Mas de momento algum nós vamos
nos apossar do jeito de pensar e de ser do outro. Mesmo como médiums, isso não é possível para nós. Nós podemos ter vislumbres do que o outro está pensando. Mas, na maior parte do tempo, nós olhamos para o mundo com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de ser, e com esse jeito tão próprio nosso, nós vamos julgar o mundo à nossa volta e o outro. E nem sempre, nesse minuto ou nesse tempo que nós gastamos, nós vamos ser justos com os nossos irmãos. E podemos cometer muitos erros, e de dívida em dívida, de tempo em tempo, de ressentimento em ressentimento, nós estamos plantando pequenas coisas. Nós seremos obrigados a colher o efeito e as consequências dessas pequenas coisas que a gente plantou. Agora imaginem numa vida inteira o que a gente pode fazer. E reduzindo essa ação para 1 minuto, fica fácil de perceber isso. Mas quantas coisas boas nós deixamos de fazer nesse período com o qual estamos aqui encarnados, aprendendo a ser cristãos, aprendendo a ser espíritas, tentando amadurecer, crescer, nos tornar pessoas equilibradas e responsáveis. Olha os nossos minutos se esvaindo entre os nossos dedos sem que a gente perceba, que é o tempo que a gente perdeu. Uma das coisas que na literatura espírita fica muito clara é que quando nós retornamos à pátria espiritual e vamos fazer uma checagem da nossa vivência aqui, nós vamos perceber isso. O tempo perdido de maneira inútil aqui nessa encarnação. Esperamos que isso não aconteça conosco, esperamos que possamos olhar com mais atenção o quanto a gente gasta de nosso tempo de uma maneira responsável. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Uma boa leitura para todos do livro Ideal Espírita. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site